Olá, eu sou a professora Jora. Esta é nossa aula de número 6. Nesta aula estudaremos o conceito de força. Nas videoaulas anteriores, estudamos a parte da mecânica, chamada de cinemática, descrição dos movimentos dos corpos sem nos preocuparmos com a análise de suas causas. A partir desta videoaula, estudaremos a parte da mecânica chamada dinâmica, análise das causas de uma partícula estar em movimento ou não, isto é, a relação entre a força e o movimento. O estudo da dinâmica baseia-se em 3 leis formuladas por Isaac Newton, cientista inglês. Primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Isaac Newton formulou essas leis baseando-se em experiências e observações. Para estudarmos as leis de Newton, precisamos ter uma noção do que é força. A palavra força é muito usada. Quando falamos em força, lembramos do ato de empurrar, puxar, deformar, apertar os objetos que estão à nossa volta, muitas vezes modificando o objeto pela ação dessa força. Nem sempre a modificação dos objetos está ligada à existência de uma força. Nem sempre são percebidas, como por exemplo um livro apoiado em uma mesa. A força que atua é a força gravitacional. A força é representada pela letra F. A força é uma grandeza vetorial, pois possui um módulo ou intensidade, direção e sentido. Para medir uma força, usamos um instrumento chamado dinamômetro. Este instrumento é constituído por uma mola e um gancho na extremidade inferior e uma escala graduada em Newton, unidade de medida de força representada pela letra N. Quando penduramos um objeto no gancho do dinamômetro, a mola se deforma, indicando na escala o valor da força que atua na extremidade do instrumento. Uma pessoa chutando uma bola, um caminhão puxando um carro por meio de uma corda são exemplos de força. Para essa força foi necessário um contato físico, então são chamadas de forças de contato. A força gravitacional entre a Terra e a Lua, ou a força entre um ímã e um pedaço de ferro, agem à distância sem haver um contato físico entre os corpos, então são chamados de força de campo. A força resultante F é igual ao produto da massa m pela aceleração a da partícula, ou seja, F é igual a m vezes a. Força resultante é uma força imaginária que produz um efeito equivalente ao de todas as forças aplicadas sobre uma partícula. No SI, a unidade de medida de força é denominada Newton, em homenagem a Isaac Newton. Quando a resultante das forças que atuam no corpo é nula, dizemos que o corpo está em equilíbrio. Se abandonamos um objeto, ele cai, pois sobre ele atua uma força de direção vertical e sentido para baixo, que chamamos de peso, representado por P. Como a força-peso é uma grandeza vetorial, então além da direção e do sentido, ela precisa de um módulo ou intensidade, que pode ser obtida pela expressão P igual a m vezes g, onde m é a massa e g é a aceleração da gravidade. O vetor aceleração da gravidade é sempre vertical e apontado para baixo, com um valor médio nas proximidades da superfície da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas para facilitar os cálculos, costuma-se adotar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando não é falado o valor da aceleração da gravidade, usamos este valor, de 10 metros por segundo ao quadrado. Com relação à força-peso, foi criada uma unidade de medida chamada de quilograma-força. 1 quilograma-força é o peso de um corpo de 1 quilograma de massa no local onde a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim, vale a seguinte conversão: 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. Exercícios. Exercício número 1. FUVEST, São Paulo. Uma força de 1 newton tem a ordem de grandeza de peso de
Letra A, um homem adulto. Letra B, uma criança recém-nascida. Letra C, 1 litro de leite. Letra D, uma xicrinha de café. E letra E, uma moeda de 1 centavo. Resolução. O exercício nos informou o valor da força, que é de 1 newton. Como ele pediu a ordem de grandeza de peso, vamos utilizar a fórmula do peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Substituindo o valor dado da força-peso, que é igual a 1, temos 1 é igual a m vezes 10. Resolvendo matematicamente, m é igual a 1 sobre 10. Então, m é igual a 0,1 kg. Transformando em gramas, temos m igual a 100 gramas. Das alternativas apresentadas, somente uma xicrinha de café poderia ter massa de 100 gramas. Alternativa D. Exercício número 2. PUC, Minas Gerais. A massa de um determinado indivíduo é de 60 kg. Ele sobe em uma balança e o ponteiro indica o seu peso. Qual a indicação correta que a balança deve oferecer? Considere 1 kg força como sendo 10 newtons e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, 60 kg. Letra B, 60 kg força. Letra C, 60 newtons. Letra D, 6 newtons. Letra E, 0,6 kg força. Resolução. O peso do indivíduo pode ser dado pela seguinte equação: peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Como a massa do indivíduo é 60 e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, substituímos na fórmula da força-peso. Peso é igual a 60 vezes 10, portanto, o peso é igual a 600 newtons. Temos que a cada 1 kg força corresponde a 10 newtons. Então, 600 newton possui 60 kg força. Alternativa B. Encerramos nossa aula sobre o conceito de força e na próxima aula falaremos sobre a primeira lei de Newton. Até lá!